Bom dia, nono ano. Estamos de volta com a nossa aula. Hoje nós estamos na segunda aula dessa apostila de maio, dessa terceira apostila que estão com vocês, que está com vocês. E hoje nós vamos falar da crise da monarquia. Na aula passada, nós falamos a respeito, continuamos falando sobre o segundo reinado, Falei com vocês, que foi a parte 2. Nós falamos um pouco sobre a economia do segundo reinado, a economia. Ah, nós conversamos um pouco a respeito das indústrias, que se desenvolveram aqui no Brasil, a respeito do trabalho que a mão de obra até então era escrava e depois foi sendo substituída pela mão de obra pelo trabalho livre, dos imigrantes, Falamos um pouco sobre esses imigrantes, de onde eles vieram, da lei de terras, e hoje, nós vamos falar a respeito da crise da monarquia. Então, o fim do Império Brasileiro esteve vinculado aos desgastes vividos pelo imperador durante seu governo. Assim, 4 questões relevantes levaram à queda do Império. Nós vamos falar dessas 4 questões aqui hoje. Quais são essas 4 questões relevantes que vão levar o Império a ser ruído, a ruína do Império, e aí o início da República Brasileira. Então, o primeiro fator é a questão religiosa. Desde o período colonial, o poder civil e religioso estavam unidos por meio do padroado, uma instituição que submetia a Igreja Católica ao controle da coroa portuguesa e após a independência da coroa brasileira. Ao longo do século XIX, contudo, a Igreja buscou recuperar o seu poder. Então, o que vai acontecer? A maçonaria, por exemplo, foi condenada pelo Papa e alguns bispos brasileiros passaram a exigir que tanto os fiéis como os clérigos, aqueles que trabalhavam na igreja, que fossem maçons, abandonassem essa prática. Então, nós vamos ver nesse contexto a maçonaria sendo condenada pela igreja, e aqueles fiéis que fossem maçons deviam abandonar essa prática. O que vai acontecer? Vai gerar um dilema, uma vez que a elite brasileira era uma grande parte maçônica e católica. A maior parte da elite brasileira nesse contexto, ela era um pouco maçônica, ela também era católica. Você pode se perguntar, mas afinal, o que é maçonaria? E aí eu deixo para vocês como tarefa. Pesquisem sobre a maçonaria, porque ela é ampla, existem rumores de, muitas pessoas não falam com exatidão o que é a maçonaria, fala-se apenas que é uma instituição onde eles juntos ali praticam o bem. Mas existem pessoas que falam que existe dentro da maçonaria um ocultismo de sacrifícios e tudo mais, o qual a gente não tem certeza, a gente nunca teve assim acesso de fato a isso, porque quem faz parte da maçonaria não espalha essas coisas, não fala dessas coisas. Não sei como é hoje também, mas o contexto aqui que eu quero que vocês entendam é que, mesmo diante desse lado obscuro e tudo mais, a igreja não queria que seus fiéis continuassem sendo maçônicos. E aí o que vai acontecer? O imperador deu ordens para que a medida do Papa não fosse cumprida. Então, Dom Pedro II aqui no Brasil vai dar ordens para a elite brasileira, que eram maçons, a não obedecerem ao Papa. Então vocês já vão ver que já tem aí um descontentamento entre religião e Estado. E na década de 1870 prendeu 2 bispos que se recusaram a seguir as ordens imperiais. Teve algumas pessoas que se recusaram a obedecer o Dom Pedro II. Eles queriam obedecer sim ao Papa, alguns deles. Então, situações como essa caracterizaram a questão religiosa que marcou o afastamento entre o clero católico e a monarquia. Então, nós vamos ver esse exemplo, distanciando a igreja da monarquia de Dom Pedro II. Segundo fator que vai contribuir para a crise é a questão militar. Durante o governo de Dom Pedro II, o exército ocupou uma posição marginal na política brasileira. Os baixos soldados, a rígida disciplina da corporação e a lentidão nas promoções desencorajavam os filhos das elites a seguir carreira militar.
os baixos soldos, né? Falei soldados, os baixos soldos, a rígida disciplina. Soldos era como se fosse tipo um salário, né? Um valor pago a esses soldados, né? Então, esse baixo valor, né? Uma rígida disciplina de corporação e promoções lentas, né? Para subir de patente, para avançar na hierarquia do exército, era muito lenta. Então, isso eles fazia com que os filhos das grandes elites brasileiras não quisessem seguir carreira militar. Eles não queriam, nossa, eu quero ir para o exército. Não, eles não tinham essa vontade. A maior parte dos membros do exército pertencia às camadas médias da sociedade e, embora tivesse uma formação escolar rigorosa, dificilmente conseguia ascender, crescer na vida política ou ocupar cargos públicos. Então, após a vitória brasileira na Guerra do Paraguai, o exército saiu fortalecido como corporação. Na década de 1880, sucessivos atritos entre o governo e os militares envolvidos em questões políticas evidenciaram o objetivo militar de assumir um novo papel na cena política brasileira e desgastaram a relação entre exército e monarquia. Então nós vamos ver que, além de ver um grupo, né? Pessoas que não tinham interesse, que estavam desencorajados de seguir uma carreira militar, nós vamos ver o exército saindo fortalecido como uma corporação depois da Guerra do Paraguai, né? E aí nós vamos ver vários atritos entre governos e militares, né? E isso vai desgastar também a relação do exército com a monarquia, com Dom Pedro II. Então, no primeiro momento, nós vamos ver a igreja se distanciando da monarquia, de Dom Pedro II. Agora nós vamos ver o exército também desgastando a sua relação, criando aí uma certa distância com Dom Pedro II. E aí nós vamos ver a terceira questão, a questão abolicionista. Deixa eu só pegar o meu carregador, que meu notebook está acabando a bateria. Só um minutinho. E vamos lá. A terceira questão, o terceiro fator que vai contribuir para a queda da monarquia, né, de Dom Pedro II, é a questão abolicionista. O que é isso? O isolamento da monarquia se acentuou após a abolição da escravatura em 1888. Então, a lei foi sancionada pelo governo sem nenhum tipo de indenização aos proprietários. O que vai acontecer? Né, nós vamos ver, eles vão, né, depois de várias leis, empurrando ali, adiando cada vez mais a libertação dos escravos. Isso nós vimos na primeira aula. Nós tivemos a lei Eusébio de Queiroz, a lei do sexagenário, a lei do ventre livre. Tudo isso nós vimos na aula passada, que foram leis que eles foram aplicando para, aos poucos, irem libertando escravos, né, ou camadas ali dos escravos, mas a última, que foi a Lei Áurea, né, assinada pela princesa Isabel, que nós vimos no finalzinho da aula passada, que foi em 1888. Então, e ali sim liberta todos os escravos. Mas o porém quando essa lei foi sancionada pelo governo, não tinha indenização aos proprietários, o que desagradou a elite escravista tradicional, representada em grande parte pelos cafeicultores do Vale do Paraíba. Então, muitas pessoas, o que vai acontecer? Como liberou, muitas pessoas, a elite, né, os proprietários de terra, não tinham mais seus funcionários. E aí? Né, não tinham os seus escravos, e isso vai desagradar essa elite escravista. Esses donos dessas terras aí, porque eles não receberam nenhum tipo de indenização. Porque até então, os escravos eram deles, né? Eram de propriedades deles. Né? Essa elite representada pelos grandes cafeicultores. Então, nós vamos ver uma elite, né, cafeicultora, elite tradicional do Brasil, também em descontentamento, também tomando distância
de Dom Pedro II. No primeiro momento, a igreja descontente, no segundo momento, o exército descontente, e agora, no terceiro momento, a elite brasileira, a elite cafeicultora também descontente com o Dom Pedro II. E por fim vem a questão republicana, né? O quarto fator. O movimento republicano só se transformou em força decisiva quando a monarquia perdeu o apoio dos grupos que sustentavam. Então, quando Dom Pedro II perdeu o apoio da igreja, dos militares e dos cafeicultores do Vale do Paraíba, então que veio uma grande força, um grande movimento querendo transformar o Brasil numa república. Aí o que acontece? Na segunda metade do século XIX, a economia brasileira estava passando por sensíveis transformações. Entretanto, na política, Dom Pedro II, exercendo o poder moderador, o poder moderador continua vivíssimo aqui, como nós já falamos no início do ano, né? Essa de ser autoritário e de querer mandar em todo mundo, né? De querer intervir tanto no executivo, quanto no legislativo, quanto no judiciário. Então, ele ainda governava de forma centralizadora. Os liberais e os conservadores continuavam se alternando no poder. Enquanto isso, os republicanos iam gradativamente ganhando espaço. Até que, em 1870, foi assinado por muitos intelectuais o Manifesto Republicano, que propunha o regime republicano, né? No Rio de Janeiro foi fundado o jornal A República. Em 1873, na Convenção de Itu, foi fundado o Partido Republicano Paulista, o PRP, composto da nova aristocracia cafeeira, que via a monarquia como um empecilho de progresso ao Brasil. Então nós já vamos ver aí grupos se movimentando para tentar trazer a República para o Brasil. Inclusive, os membros do PRP alegavam que a monarquia atrasava o progresso do Brasil, impedia que o Brasil progredisse. Então, o movimento republicano contou com a participação de jovens oficiais, influenciados por Benjamin Constant, professor da Escola Militar. Então, eis aqui os 4 fatores que vão trazer essa crise da monarquia, né, do governo do rei, do imperador Dom Pedro II. Né, o rompimento com a igreja, o rompimento com o exército, com os militares, né, o rompimento ali com a elite cafeeira e o grande movimento republicano em ascensão, né, em crescimento. E aí, então, não tem jeito, a república é proclamada. Então, no final de 1888, Dom Pedro II nomeou para o primeiro-ministro Afonso Celso Figueiredo, com a intenção que este pudesse estabelecer reformas que aproximasse o Brasil do projeto republicano. Entretanto, o parlamento brasileiro negou a aprovação das mudanças propostas, o que gerou uma crise que durou meses. Os republicanos aproveitaram a instabilidade para divulgar um boato de que Dom Pedro II realizaria uma repressão contra os militares que fossem a favor da República. Olha que esperteza dos republicanos, né? Dom Pedro II, ele queria trazer ali algumas reformas, né, que tentasse só se aproximar com o projeto republicano, mas aí nós vamos ver que o parlamento brasileiro nega essas mudanças. Os republicanos aproveitam essa instabilidade do governo, divulga aí a gente vamos chamar hoje de fake news, divulga aí um boato, a gente não sabe se é verdade, né, que Dom Pedro iria realizar uma repressão com todo mundo que fosse a favor da República. E aí o que acontece? No dia 14 de novembro de 1889, alguns agrupamentos rebeldes estacionaram suas tropas em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Marechal Deodoro da Fonseca, que era um militar experiente, foi convencido pelos republicanos de que ele representaria melhor o grupo de insatisfeito contra o regime. Assim, Deodoro, então, proclama a República em 15 de novembro de 1889. Por isso que 15 de novembro, né, é feriado para todos nós no território brasileiro, porque é o dia que é proclamada a República Brasileira, né? E aí ele proclama a República e vai informar Dom Pedro II que ele deveria se retirar do Brasil. Então ele vai informar, Dom Pedro, tchau, cai fora, né? Pode sair do Brasil. Este, não conseguindo reagir às forças dos opositores,
abandonou o Brasil e se refugiou na França. Aí você vai me perguntar, professor, por que Dom Pedro então não juntou o seu exército e lutou contra esses republicanos? Porque nessas alturas do campeonato nem o exército mais estava aliado com Dom Pedro, né? Então ele vai acabar sim abandonando o Brasil e vai se refugiar na França. Estava implantada através de um golpe militar a República no Brasil. Novamente, o Brasil passava por uma transição sem participação popular. Ou seja, nós vimos a transição do Brasil de colônia para império, né, lá em 1822, quando Dom Pedro I deu o grito do Ipiranga e declarou o Brasil independente. Não tivemos apoio popular, não tivemos participação popular nisso. Agora, novamente, nessa transição de Brasil Império para Brasil República, onde nós temos um golpe dado pelos militares, e nós não vamos ver a população, o grande povo brasileiro participando disso, né? Os republicanos se mostraram reformistas, mas não revolucionários, permanecendo assim a estrutura social vigente. Ou seja, o Brasil vai se tornar uma república. A partir daí, nós vamos ver presidentes republicanos governando o Brasil de 4 em 4 anos, porém a estrutura social vai permanecer a mesma. Mesmo que agora não tenha mais os escravos, que os escravos foram libertos, mas nós vamos ver os menores se curvando para uma elite, se curvando para os maiores, obedecendo àqueles que têm dinheiro, que nós vamos ver nas próximas aulas, na figura dos coronéis. Os coronéis obrigando, mandando e desmandando nas regiões onde eles passavam. Certo? Então vamos para as nossas atividades então. Exercícios. Número 6. O fim do Império Brasileiro esteve vinculado aos desgastes vividos pelo imperador durante seu governo. Como a religião contribuiu para a queda do Império? Marque um X na alternativa correta. Então, como a religião contribuiu? O imperador deixou de ser católico? Nós falamos disso. Letra B. Muitos brasileiros abandonaram a Igreja Católica e passaram a fazer parte da maçonaria? Foi isso que eu expliquei. Letra C. A maçonaria foi condenada pelo Papa e o imperador não cumpriu as ordens da Igreja Católica, uma vez que a maioria da elite brasileira era maçom, provocando o afastamento entre o clero católico e a monarquia. E letra D, o imperador proibiu que a Igreja Católica se propagasse no Brasil. E aí? Tá bem facinho essa, né? Você vai marcar um X na resposta correta. Número 7. Quais fatores desgastaram a relação entre exército e monarquia? O que vai provocar, o que vai causar o afastamento entre o exército e Dom Pedro II, que vai contribuir para a queda do Império? Volta lá e descreve aqui para mim. Número 8. Após a abolição da escravatura em 1888, como o governo de Dom Pedro II desagradou a elite escravista nacional, os abolicionistas sendo um dos fatores que levaram à queda do Império. Então, após a escravatura de 88, como que Dom Pedro vai desagradar? O que ele vai fazer? Ele simplesmente não vai dar o quê? Ele simplesmente não vai indenizar essa elite, né? E por isso essa elite vai acabar se revoltando. Meio que já respondi para vocês. Volta lá no texto e responde certinho aí, número 8. Número 9. O movimento republicano só se transformou em força decisiva para a queda do Império quando a monarquia perdeu o apoio dos grupos que sustentavam: a Igreja Católica, os militares e os cafeicultores do Vale do Paraíba. De acordo com o texto, como os republicanos foram ganhando espaço gradativamente no Brasil? Né? O que eles fizeram? Volta no texto e responde. E por fim, a número 10. Sobre a proclamação da República no Brasil, descreva como ocorreu, quando ocorreu e quem liderou o movimento. E quanto a Dom Pedro II, o que aconteceu com ele? Bom, nós temos 4 perguntas aqui. Vamos lá, vamos destrinchar. Sobre a proclamação da República no Brasil, você vai descrever como que ocorreu. É uma pergunta. Como que ocorreu a proclamação da República? Depois, quando ocorreu? Data. Já é a segunda pergunta. E depois, quem liderou o movimento? Terceira pergunta. Quem foi que liderou esse movimento? E por fim, vocês vão responder com relação a Dom Pedro II. O que aconteceu com ele? Ele foi morto? Ele fugiu? Ele continuou no Brasil? O que aconteceu? Descreve aqui na número 10
tudo que nós falamos na aula de hoje, ok? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem no WhatsApp, podem me perguntar no WhatsApp, que eu estarei disponível para vocês. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.